Este vídeo não tem a intenção de denegrir a crença de nenhuma pessoa e sim contar através de relatos deixados por historiadores como era a crença no Antigo Egito. Sabemos que o Antigo Egito era marcado por várias crenças, mitos e simbolismos. A prática religiosa era muito valorizada na sociedade egípcia, sendo que os rituais e cerimônias ocorriam em diversas cidades. Na época, a religião egípcia teve grande influência em várias áreas da sociedade. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E de acordo com este povo, os deuses possuíam poderes específicos que atuavam na vida das pessoas de diversas formas. Haviam também deuses que possuíam o corpo formado por parte humana e parte de animal sagrado. Anubis, por exemplo, deus da morte, era representado com cabeça de chacal em um corpo de ser humano. Os egípcios antigos faziam rituais e oferendas aos deuses. Isso era uma forma de conseguirem agradar aos deuses, conseguindo ajuda em suas vidas. No Egito Antigo também existiam diversos templos, que eram construídos em homenagem aos deuses. Cada cidade possuía um deus protetor. Outra característica bem marcante na região egípcia era a crença na vida após a morte. De acordo com esta crença, o morto era julgado no tribunal de Osíris. O coração era pesado de acordo com o que havia feito em vida. Então, receberia o seu julgamento. Para as pessoas consideradas boas, havia uma espécie de paraíso. Já para os negativos, Amut devoraria o seu coração. Outro fato era a mumificação. Era uma técnica para conservar os corpos depois da morte através da utilização de substâncias químicas. Esta técnica começou mesmo com o povo egípcio, há 4.000 anos antes de Cristo, e continuou por mais 30 séculos, sendo adotado por outros povos. Atualmente, essa técnica pode ser usada para preservar um corpo até o funeral e para prevenir a propagação de infecções. A técnica de mumificação desenvolvida pelos egípcios envolvia várias etapas, que incluíam a imersão do cadáver em carbono de sódio e injeções de substâncias naturais, tais como ervas balsâmicas, em suas cavidades. Depois, envolvia o cadáver com bandagens criando uma múmia. Essas que a gente vê hoje em dia em muitos documentários que aparecem na TV. Através dessas mumificações, os egípcios acabavam conhecendo muito bem o corpo humano. Isso porque uma das etapas consistia em abrir o corpo e retirar os órgãos. Daí então, acabavam também conhecendo a anatomia humana. Outro detalhe eram as esculturas, o ponto forte dessa civilização, mas ela sempre era voltada para os aspectos religiosos, reproduzindo os deuses e algumas vezes aqueles que dominavam a sociedade. A pintura também era influenciada pela religião. Os desenhos eram feitos em rituais funerários e servia para decorar túmulos e templos. Algumas delas eram utilizadas para retratar aspectos da vida cotidiana, como colheitas e o movimento dos mercados. E a gente sabe que a arquitetura egípcia era muito rica em detalhes. Os templos, por exemplo, eram feitos de grandes pedras, evidenciando a fortaleza e o poder daquele povo, sendo admirados até os dias de hoje. O maior exemplo da grandeza da arquitetura egípcia são as famosas pirâmides, que sem dúvida envolvem grande conhecimento de engenharia e matemática, estando até hoje envolvidas por mistérios e também algumas conspirações. O faraó Akenaton, em seu reinado, acabou com 2.000 deuses e instaurou o monoteísmo no Egito. Akenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo um sistema religioso do Antigo Egito, modificando uma religião de 1.500 anos de idade. A ideia era revolucionária, e pela primeira vez na história, um faraó queria substituir vários deuses egípcios por apenas uma única divindade, o Deus Sol, o Criador de todos. Nos dias de hoje, o islamismo é a religião oficial do Egito, sendo 86% muçulmanos, e os outros 13% são divididos entre cristãos e uma pequena comunidade judaica, que representa mais ou menos 1%. E você, gosta das curiosidades relacionadas ao Egito? Deixe aqui nos comentários. A todos que acompanharam o vídeo nosso, muito obrigado e até o próximo.